Da sogra de Geraldo e mãe de Daniela, assistindo a tudo isso do mundo espiritual. Olha que falou seriamente, olhando para o casal: se eu fosse vocês, pediria aumento em meu quinhão para a organização. Tanto Geraldo como Daniela olhavam com espanto para Joaquim. Ele lhes despertara a responsabilidade, de forma indireta. Mostrara-lhes que ambos eram responsáveis pelos sofrimentos de suas vítimas. Obteve, como queria, o resultado contrário. Foi Geraldo que respondeu a Joaquim: mas não queríamos machucar ninguém. Aquilo era só uma aventura extraconjugal, que deveria terminar tão rapidamente como começou. A droga, no entanto, acabou eternizando nossa relação. No início, tomávamos todos os cuidados necessários para que ninguém descobrisse. Aos poucos, no entanto, fomos nos esquecendo desses cuidados, até que, um dia, fomos apanhados dentro da minha própria casa. Pelo menos de minha parte, não queria que minha mulher e meus filhos sofressem. Isso não me regozija. Pelo contrário, me causa muita amargura. E Daniela completou, pensando bem: Geraldo tem razão. Sempre tive um comportamento mais liberal do que minha irmã. Saía com vários amigos da escola e havia passado por várias experiências sexuais, enquanto ela se mantinha quase que como uma figura apagada. Meus colegas sempre me diziam: sua irmã é muito carola, leve a festa para a gente dar um jeito nela. Eu sempre a convidava, mas ela nunca aceitava. Dizia-me que não tinha jeito para essas coisas e que preferia ficar em casa. Eu sempre era badalada por todos. Julgava-me no direito de ser a mais feliz de todas as garotas. Com o tempo, minha irmã se casou com Geraldo, que lhe devotara todo o amor e carinho. Meus amigos foram se mudando, meu corpo já não era mais o mesmo. Acabei caindo em solidão. Como já havia experimentado droga em uma festa, comecei a usar com frequência. Minha vida foi ficando sem graça, até que eu e Geraldo tivemos uma chance de ficar a sós. Tudo começou por acaso e não era para prejudicar ninguém. Se Geraldo não tivesse se descuidado, nada disso teria acontecido. Poderíamos, muito bem, estar até hoje com nossos encontros, usando drogas normalmente, sem que ninguém soubesse. Pois é, apressou-se Geraldo. O que eu tento explicar para Daniela é que estes relacionamentos começam e acabam. Quando minha mulher descobriu, poderíamos ter encerrado nossa relação. Eu consertaria as coisas em casa e a vida prosseguiria normalmente. Mas, para continuar a me arrumar droga, Daniela exigiu que nos encontrássemos, ainda que fosse com menor frequência. Não podia comprar droga em outro lugar por causa de minha posição social. Assim, tive que ceder. Mas minha mulher ficou sabendo que continuávamos a nos encontrar e me cobrou. Disse a ela que não tinha outro jeito, precisava da droga e o único jeito de conseguir seria continuar o relacionamento com Daniela. Depois de chorar muito, minha mulher me disse que aceitaria a situação em nome da nossa família e de nossos filhos. Pensei que estaria tudo bem. No entanto, ela começou a beber. Eu vim para cá e meus filhos, ainda adolescentes, começaram a usar drogas. Eu não entendo, quis saber Joaquim. Se a droga é boa para você, por que não seria para seus filhos e sua mulher? Geraldo ficou pensativo e nada respondeu. Foi Luzia quem asseverou: então, a droga não está sendo boa para nenhum de vocês. Vamos embora. Retiramo-nos e deixamos ali aquele casal com o seu dilema. Mais alguns quarteirões e estávamos na parte mais movimentada da colônia. As mesmas cenas deprimentes de sempre. Paramos em uma esquina e observávamos o movimento, quando nos deparamos com Pedro Priester. Luzia me fez um sinal para que eu não demonstrasse conhecê-los. Fiquei apenas observando. Quando os viu, Karina ficou toda inquieta. Luzia aproximou-se dela para dar-lhe força. Joaquim chegou perto de Esther e perguntou: como é que é? Este aí tá doidão ainda, do mesmo jeito de sempre.
Não fala uma palavra. Não olha para ninguém. Nada. Mas Coca ele não dispensa não, não é verdade? Sabe que ultimamente ele já não usa tanto. E eu a mesma coisa. Foi até bom, porque tenho que pagar a nossa segurança. Você vê, só nós dois nessa colônia, sem segurança. Se não pagar, já estaremos aí no trabalho escravo ou seremos maltratados. Joaquim demonstrava que sempre conversava com Esther. Continuaram o bate-papo até que, de repente, Pedro olhou para Karina e começou a expressar alguma coisa. Um som gutural e incompreensível saía de sua boca e ele gesticulava nervosamente. Todos pararam de conversar e Esther se preocupou. Que será que está acontecendo? Este aí nunca balbuciou uma só palavra desde que aquela menina sumiu de vez. Que menina? Perguntou Joaquim. Eu nunca tive oportunidade de conversar com ela. Só a conheci quando já não dava conta de si, assim como Pedro. Mas me disseram que se chamava Karina. Era uma prostituta de um bordel aí. Dizem que quando os dois se encontraram, ele ficou desse jeito. Ela não quis mais trabalhar e foi escravizada. Colocaram-na em uma carruagem. Sempre que ela passava, em sua carruagem, ele tentava dizer alguma coisa assim. Nunca compreendi nada. De repente, ela sumiu, e ele se calou de vez. Só hoje tentou falar, como vocês estão vendo. Karina ouviu aquela história, estarrecida. Luzia estava do seu lado, e conversava bem baixinho, de forma que só ela ouvia. De repente, Karina afastou Luzia, aproximou-se de Pedro e olhou demoradamente para os seus olhos. Pedro permaneceu estático. Depois, Karina levantou a mão direita, fez um carinho na face de Pedro e deixou rolar uma grossa lágrima. Em seguida, pegou a mão de Pedro lentamente, sempre olhando para os seus olhos. Tomou para si um pequeno pacote de cocaína que estava nas mãos do rapaz e jogou fora, de forma que Pedro visse. Continuou olhando para Pedro e beijou-lhe a mão. Esther, enciumada, tomou a outra mão de Pedro e o retirou de perto, dizendo que estava com pressa, pois estava na hora de buscar seu quinhão de droga. Assim que Esther e Pedro se afastaram, Joaquim tomou a palavra e nos disse: temos que retornar para o alojamento, embora seja ainda cedo. As emanações mentais de Karina e Pedro, tendo liberado emoções, podem atrair a guarda da colônia. Vamos nos recolher e depois retornamos. Rapidamente, acompanhamos Joaquim e não demorou para que estivéssemos protegidos no alojamento. Capítulo 25 – A polaridade e as emoções. Assim que adentramos no alojamento, colocamo-nos em oração. Terminada a prece, Joaquim asseverou: hoje, Karina nos proporcionou uma experiência de rara beleza, que muito nos tocou o coração. O risco que corremos, no entanto, foi grande. Sempre que liberamos nossas emoções, expomos os verdadeiros sentimentos que temos em nós. Como seres imperfeitos, no entanto, nossos verdadeiros sentimentos estão, em sua maior parte, com necessidade de correção, pois vibram na esfera desajustada das sombras. Vivemos em polaridades, ou seja, só retemos um polo de cada valor moral ou social. Assim, separamos tudo em polaridade: o bem e o mal, o feio e o bonito, o amor e o ódio, a paz e a guerra, etc. Como procuramos nos manter sempre em um desses polos, deixamos de conhecer o outro, de aprender aquilo que ele nos possa proporcionar e de aprender a lidar com a sua energia, ainda que ela também esteja presente em nós. O objetivo está sempre no centro, de onde se possa conquistar o equilíbrio, desfrutando do melhor que cada polo possa nos proporcionar e sabendo trabalhar com ambas as energias, aproveitando o melhor de cada uma. Como estamos em um polo, no entanto, perdemos o controle do seu oposto, simplesmente porque o renegamos. Assim, quando Karina permitiu-se liberar seus sentimentos, liberou a energia de ambas as polaridades. Uma ela utilizou a polaridade do amor, da compreensão,
proporcionando-nos uma cena de rara beleza e profunda emoção. Por outro lado, no entanto, por estar também liberando a energia oposta, no caso, a do ódio e do inconformismo, correu o risco de estabelecer sintonia com a baixa vibração mental existente nesta colônia, o que poderia proporcionar sério desajuste em seu equilíbrio psicológico. Não entendi, disse Teresa. Até hoje eu sempre aprendi, e é o que todas as religiões ensinam, que o homem deve praticar o bem, abstendo-se do mal. Agora, você diz que se nos mantivermos apenas no bem, estaremos errados. Parece confuso, explicou Joaquim. Mas eu vou tentar lhe esclarecer, embora não seja nenhum perito no assunto. Uma coisa é você praticar o bem e o mal. E lógico que devemos praticar apenas o bem. Afirmar o contrário seria a negação de todo o ensinamento do Cristo. Mas, assim como ele, nós também não podemos simplesmente rejeitar e nos afastar do mal. Os discípulos do Mestre cobraram-lhe, em várias oportunidades, o fato de lhe dar atenção às pessoas pecadoras. Foi quando ele nos deu a grande lição: o remédio é útil para o doente. Ou seja, o bem, representado pelo remédio, visa extirpar o mal, representado pela doença, e não pelo doente. O doente, por si só, não é bom nem mau. Como todos nós, possui energias de ambos os matizes. Simplesmente expulsar a energia negativa não é o correto. O correto seria aprendermos o que esta energia negativa pretende nos ensinar. Depois de aprendidas as lições, desnecessária se tornará a presença daquela energia negativa em nós, e ela se libertará, mas já transformada, porque se fez útil para o nosso crescimento e aprendizado. Falando, diretamente, sobre o bem e o mal, seria certo afirmar que todos nós, ou quase todos, procuramos viver na polaridade do bem, e rejeitamos, isto é, expulsamos a polaridade do mal. Se sairmos do polo e nos permitirmos permanecer no centro, entre o bem e o mal, conquistaremos maior progresso, desde que saibamos aproveitar o melhor que cada polo possa nos proporcionar. Obteremos o equilíbrio do bem, poderemos utilizar toda a energia para dar vida às nossas ações, principalmente em nossa vida de relação com o próximo. Do mal, poderemos aprender todas as lições possíveis, visando ao nosso progresso. Não é porque nos permitimos estabelecer contato com uma energia negativa que devemos praticar o mal. Não é isso. A energia negativa irá apenas nos ensinar aquilo que precisamos aprender. A sabedoria popular diz que todo mal encerra um bem. E é verdade. Para aproveitar este bem, no entanto, devemos abandonar as polaridades. Aquele que está em um polo rejeita o seu contrário sem ter conhecimento dele. Essa atitude não é fruto da razão. A doutrina espírita nos ensina que tudo merece ser analisado. Aproveita-se aquilo que possa proporcionar o nosso progresso e rejeita-se aquilo que não nos seja útil. E por que Karina conseguiu liberar a emoção com a presença de Pedro e não estabeleceu sintonia com a energia negativa desta colônia? A energia negativa desta colônia está polarizada. Ou seja, sintonizada apenas com o mal, com a prática do mal, com rejeição absoluta do bem. Pelo menos, assim é a energia predominante, já que há mentes dos que aqui se demoram que emitem alguma energia de polaridade positiva, embora de forma equivocada. No tratamento em que estamos, como todos já perceberam, partimos de experiências equivocadas da vida de cada um de vocês, para dela retirarmos as lições necessárias. Não é assim que Luzia tem feito. Pois bem, essa didática tem por objetivo, justamente, afastar os alunos da vibração polarizada. Ela parte da análise de uma conduta errônea, ou seja, do mal. Aproveita todo o ensinamento que aquela experiência lhe possa proporcionar, em busca do progresso, ou seja, do bem. Utilizando esse método, esperamos que todos vocês deixem de rejeitar o mal, simplesmente,
mas que busquem apreender tudo aquilo que ele possa proporcionar ao crescimento de cada um. Assim, o método de ensino os está retirando da polaridade e conduzindo-os para o centro. Karina, certamente, aprendeu bem a lição. Vibrando no centro, liberou uma emoção equilibrada, que não permitiu sintonia com a energia da colônia, que é desequilibrada. Então, deveremos sempre analisar tudo. Mesmo aquilo que, desde o princípio, já nos mostra ser ruim? Perguntou Jorge. A razão só se estabelece pela análise, pelo conhecimento. Tudo aquilo que rejeitamos, temos que fazê-lo por nós mesmos, e com consciência do que fizemos. Para não sair do nosso assunto principal, vou tentar lhe mostrar um exemplo no campo das drogas. Na sociedade encarnada tem-se o costume de se educar em crianças e jovens somente com imposições. Faça isso, aquilo faz mal, assim não pode ser feito, e muito mais. Nunca se mostra a razão para o educando e ele sempre se pergunta, por que não posso fazer isso? Porque aquilo faz mal. Porque não pode ser feito desta forma. No campo das drogas, é a mesma coisa. Não use droga, droga faz mal, e assim por diante. Quando não está exposto a um apelo muito grande, o jovem aceita a palavra dos pais e educadores e rejeita as drogas. No mundo, no entanto, ele vai se deparar com pessoas, muitas vezes até amigos, que usam drogas e vão lhe afiançar que é bom, que não faz mal algum, etc. Como a informação recebida de seus educadores veio de forma vazia, sem conteúdo para análise, o jovem começa a questionar e normalmente a droga vence porque as informações sobre ela vieram com maior conteúdo para análise. Se os pais se informassem e, posteriormente, informassem seus filhos, de forma didática, sobre os malefícios causados pelo vício, como eles acontecem, como se estabelece a dependência, se, somado a isso, as escolas acrescentassem lições de ordem científica sobre a atuação dos tóxicos no organismo humano e no meio social, utilizando vídeos, se possível, seria bem menor o número de jovens se iniciando no uso de drogas. E por quê? Porque quando abordadas por usuários ou traficantes que lhes quisessem convencer de que a droga pode fazer bem para eles, os jovens já teriam conhecimento suficiente para submeter o apelo dos traficantes ao crivo da razão, tendo condições de se manterem afastados delas. Como se vê, em mais um caso de polaridade. A sociedade tende a simplesmente rejeitar a droga. Apenas determina aos seus membros que se mantenham afastados dela. Quanto mais age assim, mais tem aumentado o seu consumo. Isso acontece porque quando se rejeita simplesmente, libera-se, ao mesmo tempo, a polaridade contrária, ou seja, de atração. O caminho correto é do meio. Assumir a realidade que nos mostra que a droga existe e está aí. Em vez de rejeitá-la, ensina a seus jovens como viver numa sociedade onde ela existe sem se contaminar com ela. Os ensinamentos de Joaquim eram muito profundos. Permanecemos calados, por algum tempo, e em seguida Karina perguntou: será que Pedro ainda terá que ficar muito tempo aqui? Creio que não, esclareceu Joaquim. Ao reconhecê-la, hoje ele demonstrou sinais de recuperação. Você despertou os sentimentos dele. Talvez, a sua imagem possa devolver-lhe a vontade de viver. Se ele conseguir despertar seus sentimentos, talvez tenhamos autorização para resgatá-lo. Mas como ele pode ter reconhecido Karina, se ela está com fisionomia tão diferente? Ele não reconheceu Karina pelo físico. No estado em que se encontra, talvez não tivesse sido capaz de reconhecê-la pelo físico, ainda que ela não houvesse modificado sua aparência para estar nesta colônia. Pedro entrou na mesma sintonia vibratória de Karina, o que se estabeleceu pelo elo que os une há muito tempo. Teresa estava pensativa desde o momento em que chegamos ao alojamento. Havia participado, discretamente, da conversa, até então. Quando se fez um minuto de silêncio, ela perguntou: Esther,
Será que poderá ser resgatada logo? Pelo que vimos e ouvimos, tanto Esther quanto Pedro estão diminuindo bastante o consumo de drogas, já que precisam do produto que seria consumido, para comprarem a proteção. Isso revela que ambos já não têm muito compromisso com as drogas. Esther demonstra grande mudança no comportamento. Só o fato de cuidar de Pedro nesta colônia já é ponto a seu favor. Pela ligação que se estabeleceu entre ela e Pedro, o de um implicará, necessariamente, o resgate do outro. Há muito tempo que Esther tem sonhado em se libertar do ambiente desta colônia, tem aspirado por uma nova vida que lhe proporcione objetivos melhores. Mas não conseguiria abandonar Pedro aqui. Quando Pedro estiver pronto, Esther também estará. Sua preocupação com Esther, no entanto, tem algum fundamento, não é verdade? Sim, respondeu Teresa. Foi Esther quem me iniciou no mundo das drogas. Era minha patroa e me ensinou a usar anfetaminas. Nunca mais a tinha visto. Quando a reconheci hoje, senti algo diferente em meu coração. Mas eu a quero bem, apenas tentou me ajudar. Ela acreditava nisso, que aqueles comprimidos poderiam nos manter de pé. Pois agora você terá a oportunidade de auxiliá-la, explicou Joaquim. Se obtivermos autorização para resgatá-los, precisaremos de você, para conseguir estabelecer melhor sintonia com ela. Desde que chegamos, Luzia estava apenas observando a conversa e fazendo algumas anotações. Quando pareciam concluídas as lições de Joaquim, ela asseverou, no início do tratamento, eu disse que todos vocês estavam unidos por laços do passado. Karina, Teresa e Tiago foram contemporâneos, na carne, na última experiência. O mesmo ocorreu com Pedro e Esther. Já, eu e Jorge nos encontramos desencanados há mais tempo. Nossas relações tiveram início há muitos séculos. Equivocados quanto aos verdadeiros ensinamentos da lei de Deus, desperdiçamos diversas oportunidades para a conquista de nossa ascensão espiritual. Em vez de nos auxiliarmos mutuamente, preferimos nos ferir. Ao longo dos anos, estabeleceram-se dois triângulos amorosos entre vocês. Um entre Karina, Tiago e Pedro e outro entre Jorge, Teresa e Esther. Márcio e eu sempre procuramos tirar proveito desses relacionamentos equivocados. Agora, conseguimos nos unir em um momento em que parece que todos estamos adquirindo a consciência da necessidade de melhorarmos, de vivenciarmos o amor mútuo. Na última experiência, mesmo já desencanado, Tiago se colocou entre Karina e Pedro. Como não podia estar, efetivamente, entre eles, fez com que a droga estivesse no seu lugar. Jorge permaneceu quase toda uma encarnação no cárcere, o que manteve afastado tanto de Teresa como de Esther na mesma ocasião. Elas estiveram encarnadas em pontos distantes do planeta para não se reencontrarem. Depois, um novo planejamento. Jorge permaneceu no mundo espiritual, já na colônia do Sol, enquanto Teresa e Esther retornaram à carne. Viveram na mesma cidade, mas não tiveram as vidas entrelaçadas uma à outra. Mantiveram a trégua. Esther retornou primeiro ao mundo espiritual. Mas antes, encontrou Teresa e aproveitou para iniciá-la no uso das anfetaminas. Com tanta gente trabalhando para a organização na área de iniciação de pessoas no uso das drogas, não se pode ter por coincidência o fato de ter sido Esther quem iniciou Teresa. Isso ocorreu em razão da sintonia já existente entre elas, proveniente de reencarnações passadas. Agora, se resgatarmos Pedro e Esther, estaremos todos abrigados, de uma só vez, na colônia do Sol. Será uma oportunidade rara para o nosso grupo. E óbvio que há outros no nosso grupo, mas já se encontram bem à nossa frente, em matéria evolutiva. Nós que demoramos, dando culto à nossa vaidade e ao nosso egoísmo. Por isso, vamos elevar os nossos pensamentos e pedir ao Pai que nos auxilie no resgate de Pedro e Esther e que nos abençoe, doravante, para que possamos aproveitar a oportunidade que nos é concedida. Senhor Deus, Pai de misericórdia infinita,
unidos, com o mesmo objetivo, mas ainda vacilantes em nossos passos, pedimos a tua proteção para que possamos aproveitar, da melhor forma possível, a oportunidade que nos é concedida. Por muitas vezes, temos tropeçado no caminho e insistido em permanecer nas trilhas da ignorância. Sem compromisso com nossa própria ascensão espiritual, alimentamos a inveja, a vaidade, o egoísmo e tantas outras paixões. Agora, que sonhamos com nosso progresso, esbarramos nos débitos assumidos no decorrer dos séculos. Para superá-los, somente a força do teu amor. Por isso, Senhor, rogamos teu auxílio bendito, o fortalecimento de nós mesmos, a paz interior, para que possamos superar nossas imperfeições. Ajuda-nos no resgate de Pedro Esteri, depois, ajuda-nos no resgate de nós mesmos em cada novo dia de nossa existência. Que possamos superar as dificuldades e aproveitar a oportunidade que ora temos, em prol do progresso de todos. Abençoa, Senhor, ao Márcio que retornou à colônia do Sol, ainda receoso de enfrentar-se, diante do apelo que existe no lugar em que ora nos encontramos. Que a tua paz se faça presente em nosso coração. A oração deixou uma vibração de muita paz no ambiente, o que foi sentido por todos nós. Cada vez mais, nossos compromissos mútuos se tornavam mais claros. Aos poucos, nossa vida ia se descortinando à nossa frente, estávamos muito unidos. Entre mim, Karina, Teresa, Jorge e Márcio, agora distante, havia um pacto de mútua assistência. Quando o fizemos, imaginávamos que nossa vida estava muito distante uma da outra. Agora, já sabíamos que caminhávamos juntos através dos séculos. Muito melhor. Pois assim, além do auxílio mútuo, poderíamos desenvolver, agora, o perdão mútuo. Aproveitei o silêncio para tomar a palavra. Expliquei para os demais o nosso pacto e, depois, propus incluir nele o perdão mútuo. Todos concordaram. Luzia gostou do pacto e também se comprometeu conosco. Conversamos mais um pouco e, posteriormente, fomos para o nosso momento de descanso. Todos mantinham igual pensamento, o resgate de Pedro Ester. Capítulo 26, Novos resgates. E assim se passaram 3 dias. Saímos para excursões no interior da colônia do Pó, para depois retornar à proteção do alojamento, onde recebíamos valiosas lições de Joaquim e Luzia. Joaquim conhecia toda a colônia. Também era conhecido e respeitado por todos. Isso facilitou nosso acesso aos tipos de ambientes, até mesmo os administrativos. Só não fomos levados para as prisões e os prédios da guarda, pois, segundo Joaquim, nada, ou pouco havia ali para acrescentar ao nosso aprendizado. Visitamos ambientes os mais pesados possíveis, nos quais o comportamento humano, desviado pela violência e promiscuidade, retornou ao estado de barbárie. Nossos orientadores sempre fizeram questão de nos mostrar que a droga, a dependência química, pode ter continuidade por si mesma depois que se estabelece. Mas o uso da droga, tanto para aqueles que estão iniciando como para aqueles usuários não dependentes, é fruto dos desvios do comportamento humano. Assim, para que alguém não se torne ou para um usuário ainda não dependente, a melhor vacina é a manutenção do comportamento e postura de acordo com a moral e ética. Por isso é mínima a incidência de usuários de drogas que tenham uma religião. Por isso é que também é menor a incidência das drogas no seio de famílias equilibradas. O culto dos valores éticos e morais cria uma barreira psicológica que não permite à pessoa entregar-se a experiências danosas para si e para a sociedade. E, entre elas, inclui-se o uso de entorpecentes. Há exceções, mas são poucas. Normalmente, ocorrem porque a pessoa não assimilou adequadamente os valores éticos e morais que lhe foram transmitidos. Pode-se dar por tendência da própria personalidade, já maculada em razão de experiências vividas em reencarnações passadas. É óbvio que, neste caso,
A pessoa perdeu a oportunidade de reeducar-se, pois ninguém aporta para uma nova existência na Terra com o objetivo de repetir os equívocos já vividos. De outra face, pode-se dar também pelos conflitos gerados entre as lições recebidas teoricamente e aquelas assimiladas do exemplo da vida dos pais, professores e outros. A criança, o pré-adolescente, o adolescente e mesmo o jovem que está por adentrar na fase adulta da vida assimilam muitos ensinamentos por meio da observação. Por isso, qualquer conflito entre o que se fala e o que se exemplifica para eles se transformará em conflitos em sua consciência. Tais conflitos arrefecem a barreira psicológica e acabam permitindo desvios de comportamento social, que são a porta de entrada para o vício. Equivoca-se o pai quando ensina o filho a não usar drogas, mas mantém bebida alcoólica na geladeira, ou mesmo cinzeiros cheios de cigarros já queimados. Droga é droga. Não é porque, por conveniência, a lei permite e a sociedade aceita o uso de bebidas alcoólicas e do tabaco é que tais substâncias deixam de ser droga. São tão prejudiciais quanto as chamadas drogas ilícitas e, em razão do maior número de dependentes que estabelecem, matam também muito mais. É assustador o número de desencarnes ocorridos em razão da deterioração orgânica provocada pelo fumo e pelo álcool. Isso sem contar o grande número de desencarnes provocados por tais substâncias tóxicas, de forma indireta, como no trânsito, por exemplo. Quantos pais ensinam seus filhos a beber e a fumar, seja pelo exemplo diário, seja por atos irresponsáveis? Não é raro se presenciar um pai dando bebida alcoólica para o filho experimentar, criança ainda de colo. E ainda asseveram, homem tem que experimentar de tudo ou esse é que é homem. Tudo como se o sexo se estabelecesse pelo uso da bebida ou como se aquele que bebe seja mais homem do que o que não bebe. Mas tudo isso, segundo nossos orientadores, são crenças sociais que herdamos de nossa própria ignorância, no passado, e que tendem a desaparecer com a ascensão evolucionária do homem. No terceiro dia, entramos no prédio da administração. No mesmo em que vi Rufiluz entrando quando ainda me demorava naquela colônia, antes do meu resgate. É idêntico a um prédio público, como os que conhecemos na Terra. No enorme saguão, havia muitos guichês e filas para tudo. Observando as placas dos guichês, constatei que ali havia desde serviços de reclamação até de inscrição para serviços e cursos. O contraste era muito grande entre a desorganização das ruas e a perfeita organização de todos os serviços da administração. Diante de nossa surpresa, Joaquim nos explicou o seguinte: toda desordem presenciada nas ruas e em tudo mais que se vê nesta colônia é premeditada. Como já vimos, é o desvio de comportamento responsável pela iniciação e manutenção das pessoas nas drogas até que se estabeleça a dependência. Como a dependência química não é absoluta, pois, embora com dificuldades, pode ser revertida pela vontade bem direcionada, a desordem é usada para dificultar qualquer tentativa de recuperação. A desordem induz ao desvio comportamental e este mantém as pessoas presas às drogas. No setor administrativo, no entanto, a organização é impecável e, infelizmente, a eficiência também. Se não fosse assim, as drogas não teriam se espalhado pelo mundo inteiro, mesmo com a guerra que se estabeleceu contra elas nas sociedades odianas. A organização trabalha de forma profissional. Os profissionais que lhe prestam serviços são cuidadosamente qualificados. Tiago, Teresa e Jorge já trabalharam para a organização e sabem muito bem do que eu estou falando. Por isso, urge que se busque a qualificação de todos aqueles que trabalham contra as drogas, tanto no mundo espiritual como na Terra. Jorge conhecia bem aquele lugar. Transitamos por toda a área permitida e, com a aquiescência de Joaquim, ele foi nos relatando as funções de cada departamento. Ficamos estupefatos. Cada usuário de droga, até mesmo das chamadas drogas lícitas, que se encontra na área de atuação da organização, tem ali a sua ficha e o controle dos principais atos de sua vida.
Tudo para se estabelecer a atuação imediata e com conhecimento de causa do usuário. O objetivo principal é manter a pessoa no vício. A organização, no entanto, movimenta seus tutelados, os usuários, para a prática de crimes de toda a ordem, visando ao poder de controle dos acontecimentos sociais. Portanto, é a busca do poder que movimenta toda a indústria da droga. Há departamentos, cuja função é acompanhar a vida de todas as autoridades e pessoas influentes do meio social em sua área de atuação. Quando uma dessas pessoas se permite ser controlada pela organização, o que, infelizmente, não é raro, o acesso às drogas fica facilitado. O uso do poder passa a direcionar-se de forma equivocada, contra os interesses da sociedade que ele deveria proteger. Isso é possível porque o mundo das drogas permite e facilita a atuação obsessiva. Obsidiada, a pessoa, aos poucos, vai sendo controlada pela organização. E os obsessores, é bom lembrar, não são curiosos no assunto. São usados profissionais minuciosamente treinados para essa atividade, o que dificulta qualquer tipo de ação contrária. Segundo Joaquim, nas casas espíritas é que se tem obtido melhores resultados com a doutrinação e orientação desses obsessores, muitas vezes logrando-se êxito em encaminhá-los para o bem. No entanto, se a pessoa obsidiada não modifica sua postura mental e comportamental, assimilará, de imediato, a influência de outro ou outros espíritos designados pela organização. A casa espírita faz a sua parte. Planta a semente no coração do obsidiado e, não raras vezes, consegue encaminhar o obsessor para tratamento. Ao obsidiado, no entanto, cabem os cuidados para que a semente brote e possa produzir flores e frutos. Neste ponto, se não há autoauxílio, é importante prestar auxílio ao dependente. Isso porque a narcodependência se trata de enfermidade causada por fatores psicológicos, pela atuação subjetiva do ser. Assim, a sua cura passa, necessariamente, por uma atuação subjetiva em sentido contrário, ou seja, a correção do desvio comportamental. Ninguém deixa de ser dependente químico se não fizer por uma correção em sua conduta. Como a mudança do comportamento depende, exclusivamente, da própria pessoa submetida ao tratamento, se lhe faltar a vontade direcionada para sua recuperação, torna-se impossível debelar-se o vício. Continuando nossa excursão pela área administrativa, conhecemos salas, onde aparelhos, semelhantes aos computadores da Terra, monitoram acontecimentos na própria colônia e na Terra. Durante a nossa visita, pudemos observar que são monitorados combates de guerra, eleições nos diversos lugares do mundo, manifestações populares, grandes acidentes, inclusive os oriundos de causas naturais, etc. É permitida a visitação da sala de monitoramento, talvez para demonstrar o poder da organização. Mas não é divulgado nem é permitido o acesso às decisões tomadas pela organização diante dos fatos monitorados. Mais adiante, visitamos várias salas de aula onde eram ministrados diversos cursos para aqueles que trabalhavam ou queriam atuar na organização. Esse setor eu já conhecia parcialmente, pois participava de vários cursos no período em que trabalhei para a organização. Lembrei-me de quando me orgulhava de cada novo curso concluído e confesso que me entristeci. Senti vergonha de mim mesmo. Naquele instante, Luzia captou meus pensamentos e, na primeira oportunidade que tivemos, esclareceu-me. Nenhum conhecimento adquirido é perdido. Até porque, o conhecimento, por si mesmo, não é mau nem bom. O que será má ou boa é a utilização que você poderá dar a esse conhecimento. Não foi com o aprendizado obtido na organização que você foi capaz de resgatar Igor. Portanto, todo o conhecimento que obteve aqui poderá lhe ser bastante útil no futuro, basta saber usá-lo para o bem. Depois de um longo tempo no interior do prédio da administração e seus anexos, encerramos nossa visita. Quando ganhávamos a rua,
deparamos com a carruagem de Rufilus sendo estacionada em frente ao prédio. Cena idêntica a que eu assistira várias vezes. Até o condutor da carruagem ainda era o mesmo. Imediatamente, olhei para Karina para observar sua reação. Sem que ela percebesse, Joaquim e Luzia já estavam ao seu lado, aguardando os acontecimentos. Karina parou diante daquela cena. Rufilus passou ao seu lado, mas ela não demonstrou qualquer interesse por ele. Seus olhos estavam estáticos, não se desviavam das mulheres atreladas à carruagem que permanecia estacionada. Ela começou a andar lentamente em direção à carruagem. Teresa e Jorge não sabiam o que estava acontecendo, embora tivessem percebido a mudança no comportamento de Karina. Joaquim, Luzia e eu acompanhávamos de perto, apreensivos pelo que viesse a acontecer. A moça parou a 1 metro da carruagem, com os olhos parados nas mulheres atreladas, não acreditando que aquilo pudesse acontecer. O condutor, ao perceber logo a atitude estranha de Karina, aproximou-se dela e perguntou: "Você quer alguma coisa? Conhece alguma dessas?" Referiu-se às mulheres atreladas. Karina não respondeu. Estava estática. Mas o condutor insistiu: "Você está se sentindo bem?" Foi Joaquim que se adiantou e disse: "E é a primeira vez que ele está presenciando uma carruagem assim. E novata aqui na colônia e eu estou mostrando tudo para ela. Então, cuide para que ela fique esperta logo", ameaçou o condutor, "senão vai acabar como essas aí." Surpreendentemente, foi Karina quem respondeu, ainda com o olhar estático na direção das mulheres atreladas: "Não, eu não teria forças para puxar uma carruagem como essa. O senhor não está cansado dessa rotina? Há quanto tempo o senhor vive de atrelar essas mulheres aí e depois ficar aqui na porta deste prédio por um longo tempo, até chegar a hora de voltar e desatrelá-las? Quanto sofrimento dessas mulheres o senhor já presenciou?" Ficamos todos surpresos e apreensivos. Luzia movimentou-se para conter Karina e, talvez, retirá-la dali, mas foi contida por Joaquim, que se manteve ao lado de Karina, observando tudo. Eu me coloquei em oração. Também demonstrando surpresa diante das perguntas de Karina, o condutor respondeu: "Para falar a verdade, eu nunca tinha pensado nisso, mas estou cansado, sim. Todos os dias, a mesma rotina, já nem sei há quantos anos. Antes, eu nem ligava para essas mulheres. Quando as desatrelava, prendia-as e depois ia beber e fumar à vontade. Também, nem tinha tempo de gostar de nenhuma delas. O serviço é muito pesado, as drogas que elas tomam para ficarem assim são muito fortes e as doses muito grandes. Com pouco tempo, se tornam imprestáveis para o trabalho e são dispensadas no Vale dos Enjeitados. Mas teve uma que aguentou por muito tempo. Foram vários anos e eu me afeiçoei a ela. Comecei a cuidar dela. Queria tirá-la da carruagem, mas não podia. Se o fizesse, o senhor Rufilus a mandaria para o Vale dos Enjeitados. Quando eu voltava para casa e desatrelava todas as mulheres, fazia questão de curar todas as feridas dela. Conversava com ela. Não sei se me entendia, pois jamais me respondeu nada. Elas ficam sempre assim, fora de si. Mas sempre tive uma esperança doida de que ela me ouvisse. Sempre pedia perdão a ela por mantê-la daquele jeito, mas não podia fazer nada. Ela era como se fosse a minha família. Eu a tinha como a uma filha. Um dia, ela começou a mancar, quando voltávamos para casa. O senhor Rufilus percebeu e mandou que a abandonasse e substituísse por outra. Não aceitei e o convenci a me deixar tratá-la, alegando que era a melhor peça que eu tinha para conduzir a carruagem. Ele me deu só 3 dias para tratá-la. Se ela não sarasse, que fosse para o Vale dos Enjeitados. Não me conformava com a possibilidade de sua ausência. Depois, essas mulheres chegam nesse estado ao Vale dos Enjeitados e são muito maltratadas lá. Os outros se aproveitam delas de todas as formas.
Arrumei outra para substituí-la e comecei a cuidar dela. No segundo dia de tratamento, no entanto, quando chegamos em casa, os guardas falaram que ela havia sido raptada. Não sabia o que pensar. Na realidade, já havia percebido que, dificilmente, ela iria se recuperar nos 3 dias e acabaria sofrendo mais ainda no Vale dos Enjeitados. Por um momento, fiquei satisfeito com o seu rapto. Quem sabe poderia ser levada para um lugar melhor. Os guardas a encontraram, mas, no momento em que iam pôr as mãos no raptor, apareceu aquela nave e todo mundo ficou estático. Curiosamente, permaneci lúcido daquela vez. Vi quando desceu uma pessoa da nave, entrou na casa e depois retornou com ela e seu raptor. Reconheci o rapaz. Havia conversado com ele umas 2 ou 3 vezes aqui mesmo neste lugar. Fiquei feliz, porque havia simpatizado com ele. Só então percebi que ele havia me feito muitas perguntas naquele dia, sobre ela e sobre a casa do Sr. Rufilus. Nem sei o nome dela nem para onde foi, mas alguma coisa me diz que está melhor do que quando estava aqui. Nunca vou me esquecer dela. Para falar a verdade, nem sei por que estou falando tudo isso. A palavra do condutor estava carregada de sincera emoção. Karina olhou bem nos olhos dele, ainda estática, e disse: "O Senhor é bom. Este não é o seu lugar. Nunca pensou em mudar de vida?" O condutor ia falando, quando Joaquim se adiantou: "Se desejar encontrar a sua pupila, posso ajudá-lo. Mas ninguém aqui poderá saber disso. E lógico que quero, mas tenho medo. Conheço muito bem e de perto o que esta organização faz com os seus traidores. Não há nada a fazer. Até essa conversa nossa já vai me custar muito caro. Não sei como, mas o Sr. Rufilus sabe de tudo." Joaquim ia explicar alguma coisa para o condutor, mas Karina tomou-lhe a frente. "O medo não vai levá-lo a lugar algum, Sr. Sérgio. A luz do outro lado é tão gratificante que compensa qualquer risco para conquistá-la. Nós amamos o Senhor, eu amo o Senhor." Quando Karina falou assim, eu fiquei gelado. Não sabia qual poderia ser a reação do condutor, mas poderia colocar em risco todo o nosso trabalho. O silêncio dominou por um tempo, até que o condutor respondeu, já com a voz meio embargada: "Quem é você? Como sabe que me chamo Sérgio? Parece que eu estou conhecendo a sua voz." "Não, isso não, menina. Já nem sei mais há quanto tempo que eu não choro." Naquele momento, 2 grossas lágrimas já lhe desciam pelas faces. Ele parou um pouco até que o embargo da voz lhe permitiu continuar. "Não é possível que você seja a minha pupila. Você está diferente, mas alguma coisa aqui dentro me diz que você é ela." Meu Deus, que confusão. Olha, se nós não estivéssemos na rua e nesta colônia, eu iria lhe dar um abraço. Mas temo que os outros descubram que o que sinto por você é um amor de pai. "Abrace-me, papai", pediu Karina, já com os braços abertos na direção de Sérgio. E ele não se conteve. Abraçou-a calorosa e demoradamente, enquanto chorava e soluçava em demasia. Enquanto eles se abraçavam, eu estava preocupado, olhando para todos os lados, prevendo a aproximação de guardas. Quando Joaquim explicou: "Está tudo bem. Nós fomos isolados vibratoriamente do ambiente da colônia. Não haverá nenhum problema com relação à emoção. Mas temos que nos apressar", disse para Sérgio, "se o senhor pretende nos acompanhar. Logo, se o patrão sairá." "Mas será que eu posso ir mesmo?" Ponto de interrogação, indagou Sérgio. "Eles não vão me buscar onde eu estiver. Não conseguirão alcançá-lo no lugar para onde vamos. Lá, você estará protegido", garantiu Joaquim. Colocamo-nos a caminho, em direção ao alojamento. Permaneci o tempo todo em oração e olhando para os lados, com receio da aproximação de guardas. Depois de alguns quarteirões de caminhada, Joaquim pediu a Luzia que levasse Karina, Sérgio e Jorge para o alojamento. Joaquim, Teresa e eu fomos à procura de Esther e Pedro. No caminho,
Joaquim nos esclareceu: amanhã, vamos retornar à Colônia do Sol. De início, pretendia resgatar Pedro e Esther pela manhã, talvez no momento da chegada da nave. Voltaremos por via aérea porque os resgatados não têm condições de seguir a pé. Com o resgate de Sérgio, teremos que resgatar Pedro e Esther rapidamente e levá-los para o alojamento. Assim que Rufilus sair e der por falta de Sérgio, colocará toda a guarda da colônia à procura dele. Enquanto não for encontrado, ou algo não acontecer que demonstre que ele se retirou da colônia, haverá muita represália por aqui. Isso impedirá que possamos fazer qualquer coisa fora do alojamento. Seria muito arriscado. Portanto, vamos pegar Pedro e Esther e levá-los para o alojamento. De lá, só sairemos para entrarmos na nave de resgate. Temos que ser rápidos. Percorremos alguns quarteirões, por onde havíamos nos encontrado com Pedro e Esther nos dias anteriores, mas nada. Logo, Joaquim foi comunicado mentalmente que eles estavam com problemas com a organização que lhes prestava proteção, porque o pagamento estava atrasado. Acompanhamos Joaquim até o local. Era uma casa mal cuidada, bastante afastada do centro. Fomos barrados na porta, mas logo liberados porque Joaquim disse que iríamos pagar uma conta, mostrando um pacote de droga que eu não sei de onde ele retirou. Havia uma sala de espera, mas sem dizer nada à secretária, Joaquim abriu uma porta e nós entramos atrás dele. Tratava-se de uma sala de escritório. Lá se encontravam Pedro, Esther e um senhor que, ao ver Joaquim, foi logo falando: você nunca precisou de nossa proteção, que história é essa de pagamento? Você não está querendo receber dos dois aí? Perguntou Joaquim. O senhor respondeu que sim com a cabeça e Joaquim continuou: pois, então. Eles me emprestaram droga porque eu estava doidão e a minha tinha acabado. Mas hoje eu já fiz um servicinho e vim pagá-los. Certamente, você também poderá receber deles. Foi feito o acerto e, em seguida, nós saímos em direção ao alojamento. Não deu tempo nem de Joaquim explicar para Pedro e Esther o que estava acontecendo. Somente comunicou que os levaria para um alojamento, para a proteção deles. Esther aceitou nos acompanhar sem qualquer pergunta. Joaquim estava com pressa e demonstrava alguma preocupação. O movimento da cidade já estava bastante agitado. Sem conter a caminhada, esclareceu-nos: haja o que houver, não se esqueçam, mantenham-se em oração. Se tivermos que nos separar, terei que ficar com Pedro e Esther para protegê-los. Neste caso, vocês devem permanecer juntos em oração contínua. Mesmo que haja qualquer contratempo, permaneçam em oração. Eu voltarei para resgatá-los. Não deu outra. Quando chegamos à próxima esquina, um batalhão de guardas vinha em nossa direção. Joaquim disse, rapidamente, que iria se separar porque Esther não poderia se expor aos guardas sem riscos. Concitou-nos a seguir seus conselhos, que tudo daria certo. Depois, Joaquim tomou a mão de Esther e Pedro e saiu por uma rua lateral, sendo perseguido por alguns guardas. Os outros vieram em nossa direção e renderam a mim e a Teresa. Indagaram-nos sobre Sérgio e nós dissemos que nem o conhecíamos. Mas não os convencemos. Um deles nos reconheceu porque estivemos o dia todo no prédio da administração, de onde Sérgio havia sumido. Prenderam-nos em uma viatura e continuaram as buscas. Teresa e eu ficamos separados. A mente em uma oração contínua. Confesso que estava com muito medo. Permanecemos naquele bairro durante longo tempo. Os guardas entravam em todas as casas, colocavam os moradores para fora. Em determinados lugares, praticavam violência contra as pessoas e riam alto, exageradamente alto. Para os guardas, aquilo tudo parecia ser uma grande festa. Íamos ter novos amigos de cela. Outro casal havia sido preso. No entanto, quando os guardas abriram as celas das viaturas em que estávamos, uma grande luz se acendeu e os deixou estáticos.
Só depois percebi que se tratava de uma espécie de lanterna. O casal era César e Maria, que havíamos conhecido no alojamento. César tomou a minha mão e me disse: "Vamos embora, rapidamente, que agora as coisas vão piorar. Assim que a administração descobrir o resgate de vocês, vai usar todas as armas que tem para descobri-los." Saímos rapidamente dali. Assim que atingimos a esquina, Maria nos chamou para utilizarmos outro caminho. Entramos por uma espécie de bueiro e andamos por diversos corredores subterrâneos. Depois de algum tempo, subimos uma escada e, para surpresa minha e de Teresa, estávamos no alojamento. Quando chegamos, fomos recebidos com festa por todos. Pedro, Esther e Sérgio já se encontravam adormecidos e sob o banho de luzes. Joaquim nos reuniu e avisou: "Hoje já vivemos bastante emoção e encerramos nossa visita na colônia. Quero felicitá-los porque todos se comportaram muito bem, demonstrando a evolução dos respectivos tratamentos. Sei que todos estão cheios de perguntas, mas teremos que deixá-las para depois. Vocês podem se higienizar e adormecer porque amanhã seremos resgatados por uma nave e retornaremos à colônia do Sol. Eu ainda tenho algum trabalho porque lá fora a organização está praticando todo tipo de violências e barbáries para encontrar Sérgio, Teresa e Tiago, além de César e Maria que resgataram esses últimos." Antes de nos recolhermos, Luzia tomou a palavra e fez uma oração: "Senhor Jesus, a proteção do teu amor muito nos comove porque, a cada dia, vamos adquirindo a certeza de que só por teu caminho encontraremos a felicidade. Hoje, Senhor, nosso dia foi bastante diferente. Vivemos aventuras com as quais não estamos acostumados. Com a tua proteção, no entanto, estamos todos aqui e o nosso grupo foi ainda aumentado por mais 3 irmãos que sofriam neste lugar. Abençoa-nos, Senhor. E abençoa Pedro, Esther e Sérgio. Abençoa todos aqueles cujos nomes se encontram em nossa caixinha de preces. Abençoa, Senhor, os teus trabalhadores que se dispõem a viver neste alojamento para resgatar as ovelhas perdidas do teu rebanho. Que a tua paz nos envolva." Capítulo 27 – A terapia da redenção. Na colônia, a violência graçava pelas ruas. Quando despertamos, e após a devida higienização, reunimos-nos em uma pequena, mas aconchegante sala de reunião, ocasião em que Joaquim asseverou: "Os planos foram mudados. Como já havíamos dito, pretendíamos retornar hoje à colônia do Sol. No entanto, os incidentes de ontem, com os resgates de Sérgio, inicialmente, e depois de Pedro e Esther, de Tiago e Teresa, somados à fuga de César e Maria, desencadearam violência generalizada por toda a colônia. 2 grandes organizações que buscam o controle das drogas no mundo se encontram em estado de guerra iminente. Disputam, entre si, a capacidade de causar mais infelicidade do que a outra. Avaliando os fatos de ontem, a direção desta colônia concluiu, equivocadamente, que há pessoas infiltradas, na cidade, que pertencem à organização inimiga. Diante de tal conclusão, está prendendo um a um, os habitantes daqui, para fazer um levantamento de sua procedência. Se isso estivesse sendo feito com ordem e sem abusos, não haveria nenhum problema. Seria apenas uma medida administrativa que causaria inconvenientes na vida dos habitantes. Ocorre, no entanto, que os executores da medida, investidos de um poder que não sabem usar, estão extrapolando de todas as formas, submetendo todas as sessões de torturas e violências das mais degradantes, o que fazem pelo puro prazer de demonstrar o poder que, na realidade, não tem. A violência em nada prejudicaria nosso retorno à colônia do Sol. A chegada da nave de resgate, no entanto, sem que a organização nada pudesse fazer contra ela, causaria o aumento do mal-estar e, por consequência, da violência praticada contra os habitantes deste lugar. Para evitar isso,
E como aqui no alojamento estamos seguros por todo o tempo que pretendemos ficar nesta colônia, decidimos estender nossa estada. Doravante, nós não visitaremos mais a cidade, até porque a violência generalizada que se encontra lá fora pouco nos proporcionará para observar que possa ser acrescentado em nossos conhecimentos.